a gente começou o Bora Nordeste falando sobre a morte do líder espírita Divaldo Franco, que morreu ontem à noite, aos 98 anos. Ele que é considerado um dos maiores nomes do espiritismo de todo o mundo, psicografou mais de 300 livros, inclusive vendeu milhões de exemplares, fundou a Mansão do Caminho, ao lado do Nilson, um amigo querido que morreu em 2013, deixou um legado importantíssimo de caridade, de solidariedade. A gente vai atualizar as informações, inclusive, do velório, que será realizado nesta manhã, logo mais, a partir das 9 da manhã, na Mansão do Caminho. Quem está por lá é o repórter Emerson Miranda, vai atualizar para a gente também. Muito bom dia, Emerson. Oi, Lorena, muito bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha nesta quarta-feira. Exatamente, a morte de Edivaldo Franco aconteceu ontem por volta das 9h45 da noite. Essa informação foi confirmada nas redes sociais da Mansão do Caminho, que diz ainda que o professor, médium e orador teve aí, portanto, falência múltiplas dos órgãos. No momento de sua partida, Lorena, ele estava aqui na Mansão do Caminho, instituição a qual desenvolvia diversas obras sociais e onde também morou por muitos anos. O velório dele será realizado hoje no ginásio de esportes aqui da Mansão do Caminho, das 9 horas da manhã às 8 da noite, com cerimônia aberta ao público. Já o sepultamento deve acontecer amanhã às 10 horas da manhã no cemitério Bosque da Paz. A gente está aqui, inclusive, vou pedir para o Bomba mostrar nas imagens aí ao vivo, na primeira avenida da Mansão do Caminho, onde ficam as casas lares. A gente informa para quem está em casa acompanhando a gente que nos primeiros anos de fundação da Mansão do Caminho, essa instituição funcionava no bairro da Calçada. Só depois de muitos anos ela veio então aqui para a região do bairro de Pau da Lima. O religioso Edivaldo Franco, Lorena, estava afastado das atividades cotidianas desde o início do ano por causa aí do estado de saúde, considerado delicado pela equipe médica. Após finalizar esse tratamento contra um câncer na bexiga, ele retornou para casa em bom estado de saúde. Só que, infelizmente, ele passou a enfrentar dificuldade para manter a hidratação e também a alimentação adequadas. E isso fez necessário, então, a equipe médica instalar uma sonda gástrica. Natural de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, o líder religioso se dedicava há 78 anos à divulgação da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Aqui na Mansão do Caminho, de onde a nossa equipe fala ao vivo, passam diariamente cerca de 5.000 pessoas entre as escolas, centro de saúde, odontologia e psicologia, cursos profissionalizantes e centros de assistência social para o público com doenças terminais e idosos. Até a década de 1990, a Mansão do Caminho também funcionava como um orfanato que se tornou pioneiro no mundo pelo método de lares substitutos. Mais de 600 órfãos foram criados na instituição. No campo religioso, intelectual e social, Divaldo Franco realizou mais de 11.000 conferências em mais de 2.000 cidades no Brasil e em mais de 70 países. E psicografou, escreveu sob a influência dos espíritos cerca de 300 livros, sendo mais de 10 milhões de exemplares vendidos, com a renda obtida e registrada em cartório. Todo o valor era, portanto, revestido para as obras sociais da Mansão do Caminho. Daqui a pouco, inclusive, Lorena, eu vou voltar com outras informações sobre o legado e essa despedida a Edivaldo Franco, e inclusive conversando com o presidente, amigo de Edivaldo Franco e voluntário aqui da Mansão do Caminho. Autoridades e também personalidades prestaram aí as suas últimas homenagens nas redes sociais, prestando, portanto, esse último adeus ao Edivaldo Franco. Portanto, daqui a pouco eu volto de outro ponto aqui da Mansão do Caminho para explorar esse local onde o Edivaldo desenvolveu diversas obras sociais e ajudou muita gente. Portanto, vai continuar ajudando, porque esse é um legado que ele construiu e vai deixar para muitas pessoas. Lorena.
Verdade, Emerson, um legado importantíssimo, inclusive uma grande repercussão no mundo político também. Quem está aqui com a gente vai atualizar. Victor Pinto, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Lorena, bom dia a todos que nos assistem. Pois a grandiosidade da obra de Divaldo Franco ultrapassa as barreiras do campo religioso, tem uma atuação social muito importante, reconhecido internacionalmente e, claro, tão logo ocorreu o anúncio da morte do Divaldo Franco, diversos políticos, diversas autoridades têm se manifestado ao longo da madrugada e desta manhã. A gente já separou, principalmente as nossas autoridades baianas, principalmente agora, você vai ver na tela, a publicação do governador Jerônimo Rodrigues. Jerônimo, que escreveu o seguinte: filho de Feira de Santana, Divaldo Franco levou a luz da nossa Bahia ao mundo e deixou um legado único no espiritismo. Sua partida se soma à recente despedida do Papa Francisco e de Pepe Mujica, líderes com trajetórias marcadas pelo amor. Eu e minha esposa Tatiana nos solidarizamos com todos que sentem essa perda, que as mensagens de Divaldo sigam vivas entre nós, publicou o governador nas redes sociais. Seguindo, nós agora acompanhamos a mensagem do prefeito Bruno Reis, que a gente vai mostrar aí na tela também. O prefeito Bruno Reis diz o seguinte: recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Divaldo, um dos maiores líderes espirituais do Brasil e um exemplo de dedicação à caridade e à paz. Que sua luz continue a nos inspirar na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e compassiva. Também a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada Ivana Bastos, fez uma publicação nas suas redes sociais. Com imensa tristeza recebo a notícia do falecimento de Divaldo, um dos maiores nomes do espiritismo do Brasil. Sua vida foi marcada por um compromisso profundo com a caridade, a educação e a espiritualidade. Fundador da Mansão do Caminho, Divaldo acolheu milhares de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Nesse momento de luto, expresso minha solidariedade à família, aos amigos e todos que foram tocados por sua luz. Também o governador em exercício, Geraldo Júnior, fez uma publicação nas redes sociais exaltando o perfil de Divaldo Franco, que faleceu aos 98 anos, e através de suas inúmeras palestras, como disse o vice-governador, governador em exercício, Geraldo Júnior, livros e ações sociais, impactou positivamente a vida de muita gente no Brasil e no mundo. Também, Lorena, a gente tem o registro do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que nos disse o seguinte na publicação: lamento a morte de Divaldo, carismático e atencioso com todos, sempre foi um defensor intransigente da paz, de respeito, da tolerância e da convivência harmoniosa entre todos os seres humanos. Que Deus conforte o coração de familiares e amigos de Divaldo Franco neste momento de profunda tristeza. A gente percebe todas as matizes políticas, opositores no campo partidário, eleitoral, muitas vezes ideológicos, mas todos juntos num só discurso de unidade, exaltando a trajetória de Divaldo Franco, independente de questão política. O que fica é a marca, com certeza, do seu caminho, de sua passagem na Terra, o seu desencarnar, que é o termo que o espiritismo utiliza, vai ser marcado por muitas homenagens ao longo dos próximos dias. Uma representação, uma santa ao lado de Divaldo, que é Santa Dulce, ao lado de Divaldo Franco. Ele que já foi homenageado, inclusive, na Basílica do Senhor do Bonfim. Então, o diálogo interreligioso, nesse momento, é muito mais importante. E fica a lição do respeito. Independente da religião que você professe, a palavra respeito, ela deve imperar. E a imagem de Divaldo, principalmente no movimento Você e a Paz, mostrava esse diálogo interreligioso em que nós buscamos uma só palavra: paz. Paz e respeito entre na comunidade, vamos colocar assim. Até o Bahia, né, se manifestou. O Bahia, o Vitória, já a gente vai ver também. E isso é importante, não é, Victor, a gente falar disso. A importância do diálogo, esse movimento Você e a Paz, era o que a gente pode adotar na nossa sociedade. Olha como a gente seria mais feliz, mais humano, se a gente pregasse de fato isso. O respeito por todas as religiões. E eu até citei aqui, Victor, a morte do Pepe Mujica. Muita gente, ele era assim, não quero saber, é da esquerda, se encaixava, e esquece o legado que essa pessoa deixa. Acho que a gente tem que se voltar e pensar nisso, na história, na trajetória da pessoa, o que ela deixa de mensagem, independente de ideologia, como você disse muito bem. Importante separar nesse momento, né? O que a gente percebe da obra social de Divaldo Franco
Teve muito político filiado a partido e defensor aí de A ou B que não fez o que esse homem fez. Diga-se de passagem, vale o registro. Então, independente, reforçando isso que Lorena coloca, independente de discussões políticos partidárias, eleitorais, o que fica na pessoa é a sua biografia e é a obra e é o exemplo que ela deixa. De fato, Divaldo deixa um exemplo para todos nós, ultrapassando a barreira da Bahia, ultrapassando a barreira regional e tendo um trabalho reconhecido, repito, de maneira internacional. E o Boa Tarde Bahia de hoje vai ser especial, dedicado também ao legado de Divaldo Franco, Victor Pinto, Luiz Felipe Veloso, que é voluntário também da casa, vão trazer aí esse panorama, trazer mais informações também sobre o legado de Divaldo Franco. Até mais, viu, Victor? Então, até mais, Lorena. 2 da tarde, Boa Tarde Bahia, aqui na tela da Band, no som da Rádio Band News. A gente vai continuar falando sobre a morte de Divaldo Franco. Emerson Miranda está de volta, atualizando aí, direto da Mansão do Caminho, inclusive o velório vai acontecer por lá. Isso, Lorena, mais uma vez, bom dia para você e para quem liga agora na Band. A gente volta a falar sobre a morte de Divaldo Franco. O líder religioso faleceu ontem à noite por falência múltipla dos órgãos. Inclusive, o velório dele vai ser hoje aqui no Ginásio de Esportes da Mansão do Caminho. A cerimônia será aberta ao público e deve começar às 9 horas da manhã e ir até às 8 da noite. Já o sepultamento está marcado aí para amanhã, às 10 horas da manhã, no cemitério Bosque da Paz. Divaldo Franco, portanto, vai ser enterrado ao lado do amigo e fundador da Mansão do Caminho, Nilson de Souza Pereira, falecido em 2013. Esse é Nilson de Souza Pereira, falecido em 2013, perdão. Inclusive, esse foi um pedido aí de Divaldo Franco. A gente vai, portanto, conversar agora com o Mário Sérgio Almeida, presidente da Mansão do Caminho, amigo de Divaldo Franco e voluntário das obras sociais da entidade há 35 anos. Mário, a gente está aqui, inclusive, num local muito importante para a Mansão do Caminho, né, que é o Memorial. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muita paz a todos, Emerson. Estamos enternecidos pela passagem do Divaldo, que desencarnou ontem às 9 horas e 45 minutos, mas com certeza o mundo espiritual está muito feliz pela chegada dele. Foi um líder religioso, era meu amigo, o meu orientador, meu mestre, e ele fundou essa obra junto com Nilson de Souza Pereira, que irá continuar, porque é uma obra que foi planejada há muitos anos, e quando a obra é do bem, o bem continua. Temos certeza que Divaldo deixou para nós a perenidade, que seria a Mansão do Caminho. Inclusive, em 1998, aos 70 anos, o Divaldo, portanto, aí Franco, ele fundou o movimento Você e a Paz, essa iniciativa sem caráter religioso ou político, né, que chegou à 27ª edição no ano passado. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância desse movimento. Eu participei a primeira vez em 1998, né? Então é um movimento que abrange todas as religiões. Ele tinha uma amizade muito grande com os diversos líderes religiosos e convidava a todos para que participassem com ele e desenvolvessem o propósito de paz estar numa turbulência. Em breves dias teremos entre nós. Ok, a gente lembra que o Divaldo Franco, ele recebeu diversos títulos, né, pelo trabalho desenvolvido, né? É algo que é um legado e que vai ficar aí presente. Eu falei aqui também. Ele teve de palestras escritas no dia 27 de março de 1950. Perdemos o contato com Emerson Miranda. Já a gente vai atualizar.
A morte de Divaldo Franco, um dos maiores nomes do espiritismo do mundo, que morreu ontem aos 98 anos. Ele que tratou um câncer de bexiga, inclusive o câncer tinha remetido, mas por causa da idade avançada, estava com a saúde bastante debilitada, morreu ontem à noite por falência múltipla dos órgãos. A gente tem um trecho de uma fala de Divaldo Franco em entrevista. Entrevista aqui à Band. Vamos acompanhar a fala de Divaldo Franco. Estou nas tuas mãos, Senhor de minha vida. Apiada-te de mim. Vamos dizer isso. Tem compaixão de nós, os teus filhos, Senhor Deus, nosso Pai, Senhor das estrelas e das galáxias, do infinito e das moléculas. Tem compaixão da nossa pequenez e vermes pensantes e ajuda-nos a entender o inextricável das leis universais. Divaldo Franco, que nos deixou ontem à noite, aos 98 anos. A morte está repercutindo bastante, inclusive Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Vitória, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, autoridades, como a gente trouxe aqui com o Victor Pinto, de várias religiões, pessoas de várias religiões repercutindo a morte do Divaldo Franco, que criou o movimento Você e a Paz. 27 edições foram realizadas justamente para unir as religiões em prol da paz, em prol do respeito. Ao longo da programação, vamos falar mais sobre as despedidas de Divaldo Franco.